Olá, chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje, professora Lida Janine, na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo com a gente. Senta, confortável, já tomou sua água, já pegou seu material, lápis, caneta, tudo atento. Fique bem atento para a aula de hoje, tá? Nós vamos falar hoje de um assunto muito gostoso, muito bacana. Vamos falar de natureza, vamos falar de ecossistema dentro da aula de espanhol de hoje, tá? Mas aí você pode nos acompanhar, vamos fazer aqui uma mídia rápida. Você pode nos achar aonde? Lá no Spotify. Ache-nos também na plataforma Gonçalves Dias. Tem todo esse material que a gente dá para vocês aqui. Tá lá com mais exercícios, mais atividades, dicas muito bacanas para vocês, de toda a equipe, de todas as disciplinas. E também lá na TV, lá na Rádio Timbira, 1290 MHz, de 16 horas às 17. Todo dia tem um programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, com muitas aulas para vocês, tá? Então, não tem desculpa para não estudar, não tem desculpa para não aprender. E não esqueça, nos siga lá no Instagram, comente as nossas postagens, tire suas dúvidas, pergunte. Por lá a gente está sempre atento respondendo a vocês. Então, vamos lá? Vamos começar? Muito bem. O que é um ecossistema? Exemplo de um ecossistema. Qual é o ecossistema predominante em Espanha? Sierra Nevada. Vamos conhecer a Sierra Nevada. Os 5 países com os maiores ecossistemas do planeta. Ecossistemas do Brasil. Paisagens, flora e fauna da Venezuela. Eu trouxe para vocês um exemplo de um dos ecossistemas mais bonitos e comentados dos países que falam, dos países hispanohablantes, né, que falam a língua espanhola. Muito bem. Que é um ecossistema? O que você entende por ecossistema? Então, um ecossistema consiste em uma comunidade de organismos junto com seu entorno físico. Os ecossistemas pueden ser de diferentes tamaños y pueden ser marinos, acuáticos o terrestres. Las amplias categorías de ecosistemas terrestres se denominan biomas. En los ecosistemas se conservan la materia y la energía. La energía fluye a través del sistema, generalmente de la luz al calor, mientras la materia se recicla. Los ecosistemas con mayor biodiversidad tienden a ser más estables, con mayor resistencia y mayor resiliencia ante perturbações ou eventos desordenados. Então, vamos traduzir tudo isso para que vocês compreendam melhor. Então, o ecossistema consiste em uma comunidade de organismos em conjunto com seu ambiente físico. Ecossistemas podem ser de diferentes tamanhos e podem ser marinhos, aquáticos e terrestres. Categorias amplas de ecossistemas terrestres são chamados de biomas. Então, nos ecossistemas, a matéria e a energia são conservadas. A energia flui através do sistema, normalmente de luz para o calor, enquanto a matéria é reciclada. Ecossistemas com maior biodiversidade tendem a ser mais estáveis, com maior resistência e maior resiliência face a distúrbios ou eventos de desordem. ¿Qué tiene en común un charco de marea frente a la costa de California y la selva amazónica de América del Sur? Apesar de ser vários órdenes de magnitud diferentes em tamanho, ambos são exemplos de ecossistemas, comunidades de seres vivos em combinação com seu entorno físico. Olha só, então eu tenho aqui à minha direita, tá? Eu tenho uma imagem de um charco de mareia. Vou já dizer para vocês o que era, de um charco de mareia. E eu tenho aqui do lado, tá? Uma foto da selva amazônica, que vocês conhecem muito bem, que é o nosso ecossistema mais famoso, tá? E lembrando que aqui no Brasil nós temos vários, mas esse é mundialmente famoso, tá? Então, eu tenho aqui
Vocês estão observando que isso aqui está no fundo do mar, tá? Então, eu tenho espécies, tá? Espécies no mar, tá? Então, são espécies raras, são biomas raros. Vamos aqui ver. Então, o que uma piscina de maré na costa da Califórnia e a floresta tropical úmida da Amazônia, na América do Sul, têm em comum? Apesar de serem várias ordens de magnitude diferentes em tamanho, ambas são exemplos de ecossistemas, comunidades de seres vivos em combinação com seu ambiente físico. Então, olha só, eu tenho aqui, nessa piscina de maré, vamos trazer aqui para a praia de São Luís, tá? De vez em quando a gente está fazendo caminhada na praia, não fica aquelas pocinhas de água? Pois é. Então, hoje pouco se vê, mas antigamente a gente achava muita conchinha, estrelas do mar. Eu, pelo menos, nunca mais vi estrelas do mar. Então, elas estão ali no seu ambiente, no seu habitat natural. A mesma coisa aqui, tá? Vamos lá. A Espanha caracteriza-se pelo ecossistema da Sierra Nevada, muito conhecida e muito famosa. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês. Olha só que piscina de gelo, de neve, que coisa linda, que paisagem bonita vocês estão vendo aqui. A Serra Nevada, conhecida em espanhol como Sierra Nevada, é um maciço montanhoso pertencente ao conjunto das Béticas, concretamente aos sistemas penibéticos e situado na Andaluzia, na Espanha, que se estende pela zona centro-sudeste da província de Granada e parte do sudoeste da província de Almeria. É uma estação de esqui muito famosa, onde muita gente vai tirar suas férias lá, né? Quem sabe um dia, né? Em 1986, foi declarada a Reserva da Biosfera pela Unesco. E em 1999, grande parte do território foi declarado Parque Nacional, pelos seus valores botânicos, paisagísticos e naturais. É o maciço montanhoso de maior altitude da Europa, depois de Cáucaso e dos Alpes. E o tecto da Península Ibérica, sendo o topo do pico Mulhacén, de 3.482 metros de altitude. Olha só, gente. Quem teria coragem? Tá? Muito bonito, muito bonito, muito bonito. E muito frio também, né? Então, os 5 países com os maiores ecossistemas do mundo. Então, vamos ver quais são eles. Junto à Austrália, Canadá, Estados Unidos e Rússia, o país aparece de maneira destacada no primeiro mapa global de los ecosistemas intactos de la Tierra, jamais realizado por científicos, en este caso, investigadores de la Universidad de Queensland, Austrália, e la Sociedade para la Conservación de la Tierra, Vida Silvestre. Aqui, eu não coloquei o Brasil, mas ele está entre os 5 países, até porque vocês observam que só tem 4 aqui, tá? Austrália, Canadá, Estados Unidos e Rússia. Por quê? Porque nós vamos falar do Brasil num canal à parte, né? Num capítulo à parte, tá? Então, ao lado da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Rússia, o país aparece em destaque no primeiro mapa global de ecossistemas intactos da Terra, já feito por cientistas. No caso, pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, e da Sociedade para a Conservação da Vida Silvestre. Aí eu trouxe para vocês aqui um pequeno mapa, onde mostra, tá, os 5 países com os maiores ecossistemas do mundo. E nós estamos bem aqui, ó, Amazon, Brasil, que está em inglês, né, Brasil. Então, eu tenho Boreal Forest, no Canadá, Arctic Tundra, no Alasca, Amazon, que é a floresta amazônica no Brasil, Okavango Delta, em Botsuana, esse nome mesmo, Botsuana. E o deserto, lá na Austrália, o deserto na Austrália. Nós vamos ver um pouquinho de cada. Então, na Austrália, a fauna da Austrália agrupa uma enorme variedade de animais únicos, 83% dos mamíferos e 89% dos répteis, 90% dos peixes e insetos e 93% dos anfíbios que habitam o continente são endêmicos da Austrália, tá? Olha só o coala, gente. O coala, eu queria ter um coala em casa, gente, é muito bonitinho. Ele é um bichinho muito fofinho,
Tá? Então, aqui eu coloquei só pequenos exemplos dos mais comuns, né? O koala e o canguru, que tem aquela bolsinha que carrega o filhote. Na Rússia e no Canadá, olha só essa floresta, a floresta de taiga ou floresta boreal. É um bioma formado principalmente por plantas do tipo coníferas. Por isso também é chamado de floresta de coníferas. Em algumas enciclopédias, em alguns sites, você encontra como floresta de coníferas. Localiza-se no hemisfério norte do planeta, abrangendo Ásia, os países da Sibéria, Japão, América do Norte, os países do Alasca, Canadá e o sul da Groenlândia, e na Europa, no continente europeu, parte da Noruega, na Noruega e Suécia. Então, por isso, gente, é um ecossistema que, quando a gente vai pesquisar, às vezes ele aparece Suécia, aparece que fica no Alasca, no Canadá, tá? Por quê? Porque ele abrange toda essa região, ele passa por 2 continentes, por 3 continentes. Estados Unidos, qual é o meu ecossistema nos Estados Unidos? A Floresta Nacional de Tongass, no Alasca, nos Estados Unidos. É a maior floresta nacional dos Estados Unidos e também a maior floresta de clima temperado e costeira intacta no mundo, tá? Então, estima-se que partes da floresta tenham milhões de anos e que muitas árvores tenham mais de 800 anos. Olha só, essa floresta é um ecossistema rico que possui mais matéria orgânica e mais biomassa por hectare, tá? Que qualquer outro, incluindo as florestas tropicais. E agora nós chegamos no Brasil, tá? Apesar do desmatamento, apesar de todos os mandos e desmandos que a gente sabe que acontece, nossa floresta amazônica é a 8ª maravilha do mundo em termos de ecossistema. Então, ecossistemas do Brasil. Eu disse que o Brasil seria um capítulo à parte, então vamos lá. Então, eu tenho a floresta amazônica, que é a primeira, a top das tops. Aí eu tenho a zona de cocais, eu tenho a caatinga, eu tenho cerrados, eu tenho Pantanal, eu tenho a Mata Atlântica e eu tenho manguezais e restingas e os pampas, né? Então, todos esses aqui são ecossistemas do Brasil. Então, só no Brasil nós temos essa variedade de ecossistemas e de biomas. Eu disse para vocês que nós íamos falar de um ecossistema, de um local na Venezuela, tá? Onde a paisagem, a flora e a fauna, elas predominam. E elas são para a Venezuela como a floresta amazônica é para nós, né? Como com uma vegetação diferenciada, com uma flora e uma fauna riquíssima, tá? E além das belíssimas paisagens. Então, vamos conhecer um pouquinho de El Salto del Ángel. Del Salto del Ángel. O Parque Nacional Canaima, tá? Tem uma combinação perfeita entre magia e realidade, com suas impressionantes formações milenares chamadas de tepuy. Seus inumeráveis rios, quedas d'água, lagoas, selvas e savanas distribuídas como um mar verde que nos enfeitiçam à medida em que o visitamos. Nesta dádiva da natureza, encontramos uma floresta bastante interessante, compondo uma fauna rica em espécies endêmicas, exclusiva deste ambiente, que vivem em harmonia com os indígenas da etnia Pemon. Sua cultura ancestral, artesanato, folclore e gastronomia retratam um testemunho vivente da história local. É neste mosaico de belezas naturais que está localizada a incrível cachoeira Salto Ángel, a mais alta do mundo. Olha só aqui, galera, o tamanho, a altura desta cachoeira. 979 metros de queda d'água livre. Já pensou? Não tem como tomar banho nessa cachoeira, tá?
No local, há ainda outras formosas quedas d'água e a Lagoa de Canaíma, que nos convidam a tomar um refrescante banho em suas praias de areia branca. Então, vamos ver aqui. Olha só que bonitas que são. Olha a altura, né? A altura dessa. Tem a terceira imagem, ela mostra pouco turvo, mas na lateral dela não tem como. Aí tem aquelas pessoas, aqueles esportistas radicais, né? Não tenho notícias, até pesquisei para trazer para vocês, de alguém que já tenha feito esse banho, esse pulo, vamos chamar de pulo do gato, tá? Para descer essas cachoeiras dessa forma, assim, jogando, né? Não tem condição. São quase 1.000 metros de altura, tá? E aí, nós vamos agora falar um pouquinho das nossas belezas aqui no Maranhão, dos nossos ecossistemas, porque nós temos aqui, tá? Nós temos bem pertinho aqui morros, na verdade, tem a Cachoeira do Arruda. Não é uma cachoeira gigantesca como essa daqui, mas é um local da natureza muito gostoso e que tem várias quedas d'água. Então, Morros, Icatu, Xixá, toda aquela região ali, tem várias pequenas cachoeiras que ultimamente têm sido muito visitadas e muito difundidas dentro do turismo do Maranhão. Tá? Por conta dessa sua construção, dessa sua diversidade. Nós temos também, além dessas aqui, nós temos em Carolina, né? Nós temos a Cachoeira do Poço Azul, se eu não me engano o nome, tá? Que também tem toda essa estrutura de natureza. E em diversos estados do Brasil, nós temos também muitos pontos de ecossistemas e que nós precisamos preservá-los, tá? Então, quando formos visitar esses locais, não colocarmos papel no chão, às vezes um papelzinho, uma balinha, né? Uma embalagenzinha de bombom que a gente deixa, prejudica anos e anos e anos o ecossistema. Por quê? Porque ela demora muito. Às vezes nem se fica com uma situação que provoca uma poluição e atrapalha toda a questão dos rios, dos lagos, do mar, toda essa poluição que nós, homens, tá, causamos para o meio ambiente. Nós não podemos fazer isso. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado quando nós formos visitar locais que são abertos ao público, que tem uma natureza que precisa ser cuidado, para que a gente possa ter esse cuidado, preservar. Preservação é a palavra de ordem, porque o nosso oxigênio vem também de toda essa sistemática. A camada de ozônio aí está aí já, né, indo embora por conta de nós, né, nós seres humanos que não temos conservação, cuidado com as coisas, não conservamos, não temos o cuidado de colocar o lixo, de reciclar o lixo, tá? De armazenar corretamente e assim poder manter toda essa natureza intacta, tá? Eu gostaria de voltar bem aqui um slide para vocês, aqui da floresta amazônica. Vocês sabiam que nós temos aqui no Maranhão uma boa parte, né, da Mata Atlântica, que faz parte da floresta amazônica. Tá? Então, nós temos também aqui na ilha de São Luís, nós somos rodeados por mangue, né? Nós temos toda uma região de mangue que também precisa ser preservada, tá? Respeitado o período de pesca, tanto de peixes quanto de caranguejo, né? Quem é que não gosta de um bom caranguejo, né? Com arroz de tocinho, com chá, nossa, né? Então, precisamos ter cuidado. E compete a quem? A nós, né? Os mais jovens, principalmente, porque nós não temos aquele hábito de guardar os nossos dejetos, os lixos. Se joga muito. Se você andar em alguns locais de São Luís que ainda tem pequenos braços de rio, você observa na margem cheios de sacolas de plástico, garrafas PET, latinhas de cerveja, de refrigerante, tampinhas, né? Toda espécie de lixo. E não é
interessante para nós, para a natureza, para o nosso meio ambiente, que as coisas fiquem dessa forma. Então, cabe a nós termos a consciência e conscientizarmos o próximo. Então, às vezes a gente está vindo da escola, e o coleguinha está lá com um picolé, e lá vai e joga no chão. Então, se você tem uma consciência ecológica, você já chega e já dá um toque para que ele não faça isso. Então, vamos preservar o meio ambiente. Até a próxima aula. Bye, bye.